Bem-vindos a mais um programa Francamente pela Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Francamente no ar aqui pela Move 8 Produções. Eu sou Tainá e na próxima hora estarei com vocês aqui conversando com quem? Artistas. A gente estava aqui num papo filosófico, despejando revoltas. Estamos em ambiente seguro? Estamos. Por isso aqui, ó, já rolou uma pauta. Antes desta pauta acontecer, estou aqui com Lume e Prismo. Bem-vindos, Guilherme. Obrigada, tudo Tainá. bem? Bem-vindos. Virar a ampulheta aqui. Vocês estão bem? Tudo bem. Vocês estão seguros depois da nossa... Estou, acho que eu já estou. aqui, ó, metralhando. É bom uma sessão de descarrego de ódio, né? Exatamente, porque a gente dá uma organizada numas pautas que nos incomodam, Sim, assim, sim. né? Põe pra fora, né? A gente não pode ver um ambiente seguro que... Ai, Brasil, 2013 em diante, o que aconteceu? Cadê minha vida? Amigo! Aí as pessoas, a gente já se abraçou aqui, abraços coletivos, choros coletivos aqui, tudo já aconteceu. Acho que é bom, né? A gente saber que os ambientes amigos Sim, é bom, Sim, né? A gente sim, já... é sempre bom reconhecer, né? Os É. ambientes. Estamos precisando. Sim, super! Obrigada, Tainã, e obrigada, Rafa. A gente conhece o trabalho de vocês já faz um tempo, né? Sim. Desde quando a gente veio tocar aqui no Vila Eu Pizza estava Bar. lá. Eu Eu sei! estava legal. Eu lá. sei! Aí a Achou de Fê já vocês. falou de você, já falou do... Foi a Fê que falou, né? Foi. Do podcast pra gente. E a gente já acompanha o trampo de vocês. Então, Que legal. quando o Rick comentou, a gente, opa, bora lá, meu! Rick Damarã, parceiraço aqui no Francamente. Valeu por mais essa. Meu Rick, meu pauteiro. Manda os artistas. Arrasou. Manda os artistas que eu quero conhecer essa turma toda. E, assim, pessoalmente, né? Porque no palco é uma coisa que, aliás, o show é incrível, né? É uma legal. catarse o show, Obrigada. né? Muito bom. Quero saber do comecinho. Quando começa a vida artística, né? Quando o palco entra na vida de vocês, ou a música entra na vida de vocês? Quem começa? Faz tempo, hein? Faz tempo, quer começar? Eu comecei a tocar guitarra, né? Então, assim, saindo dessa parte da infância, né? De querer tocar um instrumento e tal. Aí falamos, acho que vamos falar como um casal, né? A gente conheceu, não como um casal, mas nós estudamos no mesmo conservatório na adolescência. Então a gente frequentava ali era um conservatório lá em Santana. Lá em São Paulo, chamava Souza Lima. Aí a gente começou... Chama, né? Existe. Ainda super chama, super é. conhecido, Super pelo amor. Achei que conhecido. você fosse falar um Conhecido. conservatório que não existe mais. Não, ali ainda Souza chama. Lima, claro. E aí a gente conheceu lá, né? Sim. A gente participava de algumas práticas de banda, a gente fazia algumas aulas. E a gente, puta, de moleque, a gente chegou a montar uma banda, né? Não teve... Sim, de cover. Faz tempo que vocês se conhecem, então? Faz 15 anos, né? Uau. A gente era amigo, É. 15 anos pra mais, A gente era amigo, aí tudo deu errado, viraram um errado, casal exato. e a amizade acabou, gente. E a amizade acabou, agora a gente não se fala Agora mais. não se fala, agora viraram Que o quê? Um isso? CNPJ, uma banda. Sim, Caraca, vários não, mas CNPJ. Vários, agora é só assim, ó, É. só. A gente se encontrou aqui na porta pra gravar. Caraca, tudo bem. não, isso não. Que horrível. A gente veio com a nossa família pra cá, né? Com nossos cachorrinhos, uma bagunça toda. Peraí, os cachorros estão no carro? Não, Então. não, mulher, pelo amor de Peraí. Deus. Mas o ar-condicionado tá ligado. cachorro nessa família fica na cama e a gente no chão, entendeu? Entendi. Inclusive, quando você falou que aqui vai ter uma festa de cachorro, né? A cara da Luminha. Nossa. Ela teve uma festa de cachorro faz uns 2-3 anos. 2 anos, é. A gente fez uma Hoje vai festa... rolar aqui, gente, pra vocês que estão pela rádio e não estão vendo, ou você que tá pelo YouTube também não vai ver, tá cheio de cachorro pendurado aqui, uma loucura. A gente fez uma festa surpresa pra ela, cheia de cachorro. Só tinha nós de humanos, o resto era tudo cachorro. Meus amigos. Meu Deus, você tá indo longe Tá demais, indo longe que demais. maravilhoso. Mas foi Voltando muito pro- legal, voltando foi muito pro que legal. aconteceu. Ah, é verdade. Então é isso, a gente se conheceu lá no Souza, né? A gente começou a fazer algumas aulas juntas, a gente montou uma banda de cover, hard rock, umas coisas estranhas assim, né? Estranhos. Estranho. Não, Hard super rock, legais, Legal demais, Kiss, era, muito, É. era da hora demais, Bon Jovi, Sim, né? sim. E aí, a partir daí, a gente teve várias bandas covers. O Gui tinha bandas próprias, tal, ele sempre teve desde novo, mas eu... É engraçado, assim, o processo artístico pra mim foi muito mais difícil, né? Uhum. Então, assim, o primeiro álbum que a gente lançou já tava com 31 anos, assim, então Sorry. é um caminho, acho que um pouquinho mais tardio. De você se entender enquanto artista, isso? Exato. Eu precisei traçar
uma trajetória um pouquinho maior. Então, eu comecei muito pequenininha na igreja, cantava desde pequenininha na igreja, sou de família de pianista de igreja, assim, né? Tipo, aquelas famílias que todo mundo toca e tal. Então, assim, pra mim, o Gui, eu acho que ele sempre foi mais seguro nas opções artísticas dele, né? E pra mim, não, foi muito difícil. Estudei bastante tempo lírico, gosto bastante, mas uma época eu tava querendo ser 100% cantora lírica ou 100% cantora de musical. E aí, tipo, eu fui negando um pouco essa parte roqueira da minha vida, né? Sim. Então, foi um processo engraçado, assim, que eu comecei como cantora de igreja e eu neguei muito tempo que, na real, eu sou roqueira metaleira, eu gosto de dar uns berrão, assim. Igreja, se preparem. Exato! Me contratem aí pra um gospel muito louco. Então, foi um processo que até na pandemia, né, a isso que eu ia gente... falar, foi um processo quase recente, né? Quase, super recente, Super recente. que terminou, acho, com o lançamento do nosso primeiro álbum, assim. Uhum. Que aí foi o momento que a gente pontuou e falou, não, a gente é roqueiro. Não adianta, é o que... Não tem muito como fugir disso. Sim. Você falou da igreja, várias pessoas que passam por aqui, e aí eu gosto de falar sempre sobre isso. A igreja é o lugar que muitas pessoas têm acesso a instrumento musical, acesso a canto, a ambientes artísticos, né? Se tem alguma coisa que eu posso falar bem da igreja, porque eu nunca falo, é isso, esse trabalho que é, de repente, onde o Estado não chega, né? Sim. Principalmente em comunidades, algumas igrejas têm essa coisa, né, de fazer esse trabalho musical que eu acho super importante, assim, né? De formação mesmo, né? De você ter acesso. Ontem eu entrevistei uma pessoa que teve bateria, começou a tocar bateria na igreja também. Isso é super né? comum. A gente recebe muita gente assim na escola, né? E Muitos é alunos. legal isso, assim, é legal ver que essas portas estão abertas. Aí Uhum. mesmo que, né, se encontre com rock ou com musicais, né? Eu acho importante isso, eu gosto de ressaltar, porque as pessoas falam que eu vivo falando mal de igreja, mas falo bem também, gente. Quando tem que falar bem, eu falo bem. Mas essa parte é muito, muito interessante mesmo, porque lá você vira guigueiro. Porque assim, Sim, você tem que se sim. apresentar. Sim. Você se apresenta desde sempre. Então, lá na igreja tinha teatro, tinha dança, tinha tudo. Então, vira uma coisa muito natural, né? Então, a minha dificuldade foi me entender qual linguagem eu ia escolher. Mas que eu queria o palco, eu queria o palco, né? Já era um lugar natural pra você, Natural, assim, é. de público e tal, né? Sim. De entender. E aí, esse lugar do hard rock que vocês, né, tiveram banda e tal, como que foi encontrar a sonoridade? Porque, assim, tem os amigos do Souza Lima, aí tem o casal e tem as buscas individuais, né? Imagino de cada um buscando ali o seu lugar no mundo, né? Vamos trabalhar com o quê? Fazer o quê? Sim. E essas discussões vêm como, assim, pra vocês? Determinaram que ia lançar um álbum. Tinha letra? Quem estava canetando? Como que foi esse processo criativo, né? De se encontrar musicalmente? Foi longo. O suspiro terapêutico. Quanto tempo tem essa folhetinha aí? 43 horas. Temos um tempo aqui, fiquem tranquilos. Porque ela tava falando, né, que a gente se redescobriu roqueiro na pandemia. Porque a pandemia, acho que é uma coisa comum pra todos, rolou um processo de... Claro, né, pra quem tava com a comida paga ali. Sim, o dentro de teto, todos os nossos privilégios. Exatamente, colocando tudo isso em primeiro ponto, né? Foi um processo de você parar e refletir muito sobre tudo que estava acontecendo. E eu acho que a gente fez uma reflexão muito forte, porque a gente tava tentando fazer a banda dar certo, né? A gente tentou fazer como uma banda mesmo, sem ser um duo, sem uma banda aberta. E não rolava, né? Tava muito duro. Aí veio a pandemia, a gente chegou em casa e acho que a gente começou a refletir muito sobre quem nós éramos. E pelo menos e eu acho que se você também, a gente acabou se afastando muito do que era a nossa vontade mais infantil, mais primordial, que era, tocar rock, era ser roqueirão. Porque eu entrei na faculdade de guitarra e eu me formei em bacharelado de guitarra. Foi um processo muito doloroso, assim, eu não consegui me formar naqueles 4 anos padrões, eu demorei muito mais. Porque foi, assim, lutar muito contra os meus gostos pessoais, porque uma faculdade de guitarra, ela é focada no jazz e no MPB. Sim. Então, assim, eu entrei na faculdade de guitarra, camiseta do Iron Maiden e o cabelão. No primeiro ano eu já tava com uma guitarra semiacústica, de jazz e cabelo curto e uma polo, tá ligado? O pessoal ali, ó, entra Iron Maiden e sai João Gilberto. Exato! Aqui, né? Não que a gente não ame, Não, né? tudo bem, Não, porque senão, né? Porque senão não sai, sabe? Quase uma imposição, assim. E eu entendo, é uma questão do curso, é uma questão da escolha. Mas é que como no Brasil tem poucas opções, você acaba sendo obrigado a fazer essas escolhas, né? Sim. Não vai ter uma faculdade de guitarra que tem um repertório um pouco mais eclético, um repertório mais... Inclusive que eu acho mais
funcional, né, e mais prático, que vai abordar vários, porque no dia a dia do guitarrista prático, é muito raro você conseguir ganhar uma grana tocando num pub de jazz Sim, sofisticado, tocar sim. bebop, tá ligado? Putz, você Sim. não vai tocar, você vai tocar pop. Não, Você e vai tocar- assim, eu acho que a principal formação de um músico é banda de baile. Banda de baile, Você exatamente. toca tudo, Pronto. tudo, Perfeito. absolutamente tudo. Né? E a faculdade de guitarra, Exato. não. A música, no geral, você é muito focado, você acaba ficando muito naquele... Então, foi um processo, pelo menos pra mim, muito longo, exageradamente longo, que eu saí bem traumatizado, assim. E aí, eu não sabia mais se eu gostava de rock, se eu gostava de jazz, que eu tava aliviado por não tocar mais jazz, mas eu fiquei muito tempo sem tocar rock. E, né, me distanciou do instrumento muito tempo, assim. Eu sempre toquei porque eu dava aula, né? Sempre dei aula, a gente sempre dei aula, então você fica próximo do instrumento. Uhum. Você é meio obrigado ali, né? Então você sempre tá se atualizando, sempre tá com a mão em dia, mas não tem a alma mais ali, né? Fica uma coisa... A técnica, vamos aprender escala, É, e é isso. Mas Sim. você não tá mais conectado. E rolou muito isso na pandemia, né? Rolou, na verdade, várias coisas, assim. A gente teve uma catarse, assim, muito forte com a nossa adolescência. Olha que loucura, a gente voltou a jogar videogame, uma coisa que a gente tinha falado que a gente não ia fazer nunca mais. Porque a gente já era adulto, né? Então, Daí ser tem coisas que são adulto. proibidas. Exato. A gente comprou um monte de skate, não andou em nenhum. Mentira, Não, a gente andou sim. sim. A gente andou. A gente comprou skate, a gente voltou a ser gamer. Gamer, voltou skatista, roqueiro. E roqueiro, meu. Então Não, a gente... foi uma viagem no tempo, Exato. mas uma atualização de quem vocês são, de fato, né? Exato. Exato. E a gente começou a escutar coisas que a gente sempre curtiu. Porque várias bandas a gente acompanhava e chegou ali, tô falando a gente, mas falando por você. Mas enfim, acho que foi parecido, depois você põe. E tem uma coisa que a gente largou a mão ali da carreira. Tipo, várias bandas a gente escutou até tal álbum e a gente não acompanhou. A gente, olha que legal, eles lançaram 10 álbuns desde que a última vez que a gente escutou. E olha que legal. E a gente começou a voltar. E o rock começou a voltar a ficar interessante pra gente. Porque, enfim, você sabe que o rock ele ficou datado, assim, de uma questão política Sim. muito complicada, que também ajudou a afastar. E a gente voltou a encontrar, tinha um rock lá subversivo, tinha um rock lá que não estava sendo pasteurizado e meio reaça, assim, sabe? Como ficou um pouco dessa imagem do rock reaça, né? E tinha muita coisa lá que a gente não Em especial sacava. o metal, né? Ele ficou bastante... Exatamente. Não que não tenha sido antes, né? Exato. Que a gente tinha uma outra percepção, né? Mas mesmo a galera ali nascida nos anos 80, as bandas nascidas nos anos 80, né? O que a gente tinha de referência, assim, as coisas foram ficando bastante complicadas, né? E aí a galera fala, o rock morreu. Tô falando disso desde o estoque, gente. Que o rock tá ali ainda, mas vivendo num lugar que sempre teve, que é no underground. Sim. Né? Exato. A galera do hardcore sempre foi mais anarquista, né? Mais progressista, enfim. Pelo menos acho que eu ainda não vi o hardcore reaça, eu acho. Não me deparei com isso ainda. Não, também não. Só hardcore cristão, mas o reaça ainda não vi. É que às vezes não dá pra dissociar uma coisa da outra. Porém, mas assim, tem muita coisa nova acontecendo, de bandas novas acontecendo, né? De linguagens dentro do rock and roll também que estão aí, né? Que às vezes também o algoritmo não nos favorece. Também tem E isso. nossa culpa conservadora de ficar ouvindo os mesmos discos pelos quais a gente é apaixonado desde sempre, né? As musiquinhas de conforto, né? Sim. E o rock, acho que a gente percebeu que esse mainstream, por conta dos algoritmos, ele é uma coisa cada vez mais, que a gente estava conversando antes, né? Ele é cada vez mais poderoso mesmo, né? Porque ele te bota num aquário e te alimenta ali só realmente daquilo que interessa que você se alimente, né? Então, nos anos 80, 90, ainda tinha no mainstream algumas bandas que faziam coisas mais interessantes, que a gente se interessava. Eu comecei a gostar de rock nos anos 90, 2000, que era tipo Pearl Jam, super político, né? E... Aliás, o Yeld tá fazendo quantos anos? 30, 40? Yeld, 30 anos, eu acho. O CD do Pearl Jam, hoje. É mesmo? A pessoa aqui, né? Do Olha, nada, eu vendo. amei! Eu não sei porque Eu amei! Mas toma aí, né? Toma Por aí algum de motivo essa brinde. informação tá aqui. Mas os Nossa. anos 90
teve muita coisa, né? Porque tinha aquele movimento do Guns, do hard rock, ao mesmo tempo o grunge chegando, uns resquícios do New Wave ainda acontecendo Sim. ali de anos 80, com bateria eletrônica e tal. Os anos 90 foi uma salada. E Raça Negra torando no rádio. Exatamente. Molejão também Molejão. querendo ali. Evidências ali, ó, virando o hino do Brasil. É. É muito louco isso, né? É. Porque a galera do rock and roll frequentava o mesmo palco do Chacrinha, do Bolinha, que a galera do rock and roll, né? E aí tinha os festivais, o Rock in Rio, tudo, que era quando eu via a galera, assim, falar, caralho, eles têm uma cara, eles existem, Hollywood Rock com Alice in Chains, Nirvana, Sim. né? Isso era muito foda. Assim. E o mainstream, ele era mais plural, né? Sim. Eram temas muito diferentes, Sim. então... É muito doido, porque a gente virou fã, né? A primeira vez que eu tive vontade de cantar rock na minha vida foi na época que eu ouvia Linkin Park, que eles abordavam questões emocionais muito fortes. E aí eu gostava muito de Pearl Jam, muito de Pink Floyd, foi uma das primeiras coisas que eu ouvi na minha vida. Então você fala, cara, eu me apaixonei por aquilo. E de repente você olha assim e fala, nossa, rock, mas você mudou tanto. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Pô, Só que... Por conta do algoritmo, a gente tem que realmente cavucar e sair da zona de conforto. Sim, sim. E aí, na pandemia, de novo, né? Dentro de todos os nossos privilégios, privilégios, sim. né? E como também a gente foi forçado a ficar dentro de casa e a gente teve, pra não pirar, entrar em algumas buscas internas aí. Sim. E aí a gente foi fuçar um pouco dentro do rock e a gente falou, cara, se você tira essa primeira camada, tem tanta coisa animal acontecendo. Tanta coisa legal, é que o mainstream realmente ele tá ficando cada vez mais parecido. As bandas de rock parecidas com de rap, de Sim. tudo. É que é uma indústria que vai pasteurizando, né? Exato. Pega uma fórmula ali, essa aqui funcionou, vamos replicá-la até a exaustão, né? Então fica todo mundo meio com a mesma cara, com a harmonização musical. Exato. A harmonização facial musical, né? Boa, Fica todo mundo... É tipo né? fast food, que tem várias marcas diferentes, mas tudo mesmo gosto, mesmo né? gosto. Tipo, a marca diferente é só por uma questão estética, Você pode escolher né, de a nicho. cor da embalagem, mas o produto é o mesmo, Exato. né? Exatamente. Mas assim, a possibilidade também de bandas novas lançarem, isso também, com o advento da internet, foi uma grande riqueza, assim, né? Na pandemia, muitos artistas relataram que entraram em hiatos criativos, que não conseguiram compor, que deram uma pirada. Outros compuseram e gravaram em casa. Então, também, essas possibilidades de experimentação de você não ter que ir pro estúdio, ficar lá, pagar a hora do estúdio, de você ter como brincar em casa, né? Ou conversar com o instrumento com mais tempo, também dá novas possibilidades criativas, né? De estar em casa e tirando todo o pandemia que foi uma bosta, mas de não ter esse... eu tenho tal tempo pra... Tipo, tô em estúdio, tenho 3 horas de estúdio, tenho que compor, tenho que gravar, tenho que fechar com a banda... Tá em casa também permite essas experimentações, né? Tanto para ouvir quanto para deixar fluir, né? Super, mas isso é uma coisa até que a gente conversa, né? Que é muito... A gente gravou muitas coisas em casa, né? Esse processo realmente criativo na pandemia pra gente acabou sendo um momento bom, que a gente se descobriu, se permitiu ser roqueiro, e a gente tinha todo equipamento ali de estúdio, e aí você fala, putz, ainda bem que eu comprei, que eu investi nisso antes, né? E realmente é muito gostoso. Mas tem um lado, Tainã, que parece que o capitalismo ele dá de um ladinho e ele tira, assim. É a mão invisível no seu bolso, na sua cara, na sua carteira, em todos os lugares. Então, assim, é muito legal. Isso, tipo, não tem o que falar, né? Mas, por um outro lado, o músico tá vivendo uma precarização do trabalho. Sim. Porque, assim, você tem que aprender a mexer nas downs, né? Você tem que ter o equipamento de estúdio. Você ganha cada vez menos pelos shows, ou nem ganha, ou empata. A atividade do criador é cada vez menos valorizada. Sim. Então é isso que a gente estava falando antes, né? A gente precisa fazer 1000 outras coisas para sustentar essa parte criativa. Sim. Como se a parte criativa fosse um luxo. É quase um luxo, né? Mas as pessoas entendem. O Gilberto Gil falou recentemente, né? Que a cultura tem que ser uma coisa ordinária, do dia a dia, um arroz e feijão. Mas a gente tem várias questões postas aí. Primeiro, a não valorização do criador, da criação, né? A gente tem várias questões aí com direitos autorais, pagamento de artistas, enfim. Não tô falando da galera que tem 1000
músicas no trend aí do Spotify. Mas do básico mesmo, o investimento que o artista faz, ele não tem retorno. Nem o investimento físico, né, do dinheiro que desembolsa para comprar tudo, e nem o investimento criativo, né? Então a gente tem muitas questões postas aí para o artista, que realmente é uma cadeia de economia criativa uberizada. Total, exatamente. Uberizada, assim, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham principalmente em backstage largaram a profissão durante a pandemia, porque aí virou Uber, aí foi fazer pão, aí N coisas, né? Porque não tinha como manter. E artistas também, né? Assim, tendo que arrumar emprego. E eu acho ofensivo. É ofensivo, isso. É muito ofensivo, de várias formas, né? Mas para poder manter a sua arte, sua criatividade. E no mesmo lugar, as pessoas buscando cada vez mais música. Na pandemia, todo mundo em casa, vamos ouvir música, vamos ver filme, vamos ler livro. E não entendendo a importância da arte na vida delas, né? É porque pode falar palavrão? Pra caralho. Essa caralha dessa puta, dessa mão vadia do mercado. Essa porra do mercado que não é uma entidade, né? Caralho, o mercado não é uma entidade, mano. O mercado são tá pessoas, chateado. caralho. Tipo, o mercado. E você imagina lá, tipo, o Carrefour chorando, assim. Não é, mano. Lojas americanas. Lojas americanas, exato. KKK. Mas é tipo, mano, a gente precisa entender que o mercado é feito de pessoas. E o que essas pessoas querem? Que o artista criador que fala mal do mercado, que fala mal da estrutura de tudo, assim, né? Da estrutura política, ele quer calar. As pessoas querem calar, elas querem tirar nosso dinheiro. O dono do Spotify quer tirar nosso dinheiro. Os controladores das redes sociais querem tirar nosso dinheiro. Até porque nosso álbum é inteiro falando como que essa porra de rede social faz mal pra nossa sociedade. Tem muitos benefícios, claro. Sim. Mas, assim, deixa a gente com problemas de ansiedade, vários problemas emocionais. Tem esse problema da uberização das profissões. Então, tipo, a gente tem entendido cada vez mais que é um interesse... A gente acredita realmente que existe um complosão mundial, assim, né? Que eles querem que a gente não ganhe grana, sabe? Sim. Porque o artista, porque criador... é perigoso, né? Claro que é. Perigoso! Imagina ter um Pearl Jam hoje em dia, sabe? Que, tipo, entrou com uma ação contra o Ticketmaster na época pra falar dos valores dos ingressos, né? Não, mesmo o Metallica, né? O Lars Ulrich entrou com um processo contra o Napster, negócio de baixar música, tal. Lá foi a primeira briga de direitos autorais que teve, assim, pública, grande, né? E até hoje meio que não se resolveu muito como fica, né, o pagamento, que conta que é essa, né, de pagamentos. A gente tem o ECAD no Brasil, mas aí você tem que estar numa associação, enfim, diversas burocracias até o artista acessar o direito dele de receber pela criação, né? Mas mesmo assim, é um mercado que ele se estabeleceu para quem tem muita grana. A Warner, a Universal, todas essas grandes gravadoras, elas são sócias do Spotify, quer dizer, mudou de lugar, mas são as mesmas aglomerações, assim, né? Então, ainda os artistas são reféns desses grandes sistemas, né? A gente tá muito comunista aqui, gente. Muito! A gente não é acabar com o sistema, mas dar uma organizada. Não ser tão filha da puta portista, né? É dar uma organizada, entendeu? Porque, às vezes, ainda dá uma... assim, a gente saiu da pandemia assim, super, nossa, que delícia, nos redescobrimos, descobri a cantar, redescobri a voz que eu gosto, que é a voz rock, não sei o quê. Só que assim, você vai pro vamos ver, pro dia a dia, né, de gravar um álbum, fazer um show, às vezes dá muita vontade de desistir. E aí você vai conversando com o pessoal, você vai nos shows, tipo, muita gente falando, encontrei uma amigona semana passada num festival, ela falou, putz, esse é meu último show, desisti dessa vida, a gente não ganha uma bosta. Que bosta. E assim, uma puta banda legal demais, com umas letras super necessárias, mas é muito difícil. Então, assim, nosso sonho, né, que organize esse mercado, que a gente possa ter incentivo, porque o nosso trabalho é muito importante para a sociedade. Sim.
Da mesma forma que o jornalismo isento ali é muito importante para a sociedade. Bem colocado, né? Gostei do jornalismo isento ali, achei um ponto bem importante. Que triste. É triste, Que triste. Triste, Que né? destreza, né? Que destreza, Que destreza. gente. Mas eles são muito importantes na nossa vida, né? Porque eles vão trazer a informação. O artista, ele vai... Nós, artistas, né, criadores, nós também trazemos para a sociedade. Mas é o que separa o homem da barbárie, assim, né? Ô, desculpa aí, tá? Alô, mãe? Alô? Nossa, pra minha mãe a gente corre, porque ela já morreu tem uns 20 anos. Meu Deus. Caraca. Já pensou? É porque a gente tá falando coisas polêmicas aqui. Não, é spam. Ela já foi me cobrando, eu nem tenho conta lá, gente. É isso. Eu que amo. acontece. Alô, vivo? Não, eu não vou querer mudar meu plano. Obrigada. Então, a gente tava falando sobre, antes da ligação espiritual aqui. Sobre... nem lembro. Desistir. Destilando Eu ódio. sempre falo que a arte nos separa da barbárie, né? Total. Eu acho que é ela que media as relações sociais, humanas, né? A arte, na verdade, é a nossa grande cola social, porque as pessoas estão no coletivo para ouvir música, para ir ao cinema, para ver uma peça, para comer, né? Porque o jeito que você se alimenta, você se veste, também faz parte da nossa cultura, né? E a galera não tem dimensão do que é isso, né? É tão natural respirar, né? Então é tão natural ter cultura à nossa volta, que só sente mesmo quando falta. Imagina, você passa uma pandemia inteira sem um livro, sem uma Nossa. série, sem uma música. Nossa. Mano, a galera ia estar, sei lá, na porta do quartel doida. Nossa. Ops. O que Na aconteceu? porta do quartel? Que loucura, que livro é esse? O que você anda assistindo, Tainá? É um livro da vida que tá acontecendo aí. Enfim, mas é muito louco, assim, né? Em pleno 2023, Elon Musk era da tecnologia e a gente está Jesus. discutindo ainda sobre a importância do artista na sociedade. Eu acho que é uma pauta que não vai ter fim, assim, né? Vai mudar o lugar onde se conversa sobre isso. Agora, esse debate está na internet, né? Que é a pracinha de todo mundo, né? Você falou que o disco, vocês gravaram um disco. Uhum. Ele foi composto durante a pandemia. Como que foi o processo criativo do disco? Você descobriu sua voz, tirou roqueiros dentro de você. E aí, como que foi esse processo de Muito bom que compor? foi a sua pergunta passada, né? A gente já a gente veio não no consegue manter o comunismo. foco. Desculpa, tá? Não, mas Tainá? tudo bem, tá tudo bem, Você porque me assim, perdoa. tudo a gente vai contextualizando, né? Isso. Tipo, não teve processo criativo, a gente pegou as músicas no eBay. Exato. A gente comprou. A gente comprou músicas e pronto. Fuck the system. Isso aí. É isso. Nossa, esse foi uma loucura, né? Porque eu acho que foi um processo de tirar essa primeira camada mesmo, né? Porque eu tentei me distanciar do rock de várias formas. Então, eu tentei ouvir música alternativa, muitos tipos de música alternativa, tudo que parecia Bjork ali. Falei, não, como eu sou mulher, então eu preciso ir atrás de referências femininas, e aí eu também não queria entrar no rock, então fui atrás, tipo, Bjork, Save da Lisa, Grimes, fui pra esse lado, assim, mais, que tem gente que chama de art pop, né? Um negócio, assim, mais diferente, cantei muito lírico e tal, então cantei muito musical, porque também eu passei por um processo muito próximo dele, né? Ele fez faculdade de jazz, só que eu, mulher, bonitinha, não sei o quê, né? Tipo, o pessoal queria enfiar ou no musical, ou no pop, ou no lírico, então, tipo, as pessoas iam tentando, os Você tem a embalagem professores. perfeita pra caminhar nesses lugares, né? Exato, então, tipo, e na época eu era bem mais magrinha, então eu ouvia muito isso. Nossa, você é magra, você pode entrar no musical. Então, assim, você ouve umas bostas, assim, Nossa, que hoje eu tô me dando conta o quanto é muito louco, né? Então, esse álbum, foi um processo de, sei lá, 10 anos de escrita e de vivência em todas essas coisas. As letras são todas minhas, né? E eu falo muito sobre tudo isso que eu passei, assim, todas essas tentativas da sociedade de colocar em alguns quadrados, né?
que depois você vai ficando adulto, vai ficando comunista, aí você vai Vai percebendo... entendendo essas violências, Vai entendendo né? essas violências, que não é uma violência... Explícita. E é organizado, né? Um Sim, negócio que... sim, é bem feitinho, É bem né? feitinho, tem interesses por trás disso. Aí na pandemia foi mais um momento assim, que a gente compôs muitas coisas musicais, mas acho que foi um momento de abrir a caixa de memórias, assim, e falar, puta, isso eu quero trazer pra mim. isso eu quero jogar, eu quero contar, isso não sou eu. Reorganizando a mala de viagem, né? Nossa, é muito, muito boa essa metáfora, né? Porque acho que foi isso, né? Acho que a gente abriu cada um nossas malinhas ali, falou, eu tenho essa carta, você também tem essa, acho que isso aqui combina, dá bom. E a gente sentou e tentou organizar. Foi mais um processo de organização do que de composição, porque eram muitas ideias que ele já tinha também há anos, muitas coisas eu também já tinha. A gente tretou muito nessa época, porque os dois eram muito... Nós fomos muito reprimidos, né, pelo mercado, pela academia, assim, né? Fomos muito reprimidos. E aí a gente também descontava um no outro. Faz parte. Faz As parte. relações, né, Rafa? É isso, faz parte. Trabalhar com o marido, É às vezes é isso. bom, às vezes não é. É porque são coisas que machucam por si só, né? Então, tirar uma coisa ali e encostar Uma num feridinha ponto... ali. já se machuca... Aí você já fica muito sensibilizado, né? E a outra pessoa também tá sensibilizada. E aí ninguém quer abrir mão, né? Exato. Assim, Porque você quer sua defesa, né? Sim. E você demorou tanto, às vezes, pra conseguir... né, esse daqui que eu tava te falando da faculdade. Você precisava... Pô, você precisou de uma casca pra conseguir terminar ali, né? Pra, tipo, puta, me formar nessa bosta. Então, precisava de uma casca. Aí você tirar essa casca, volta todas as feridas. Você não quer. Você fala, isso aqui tava Não quero lidar com isso resolvido. agora. Não Foda-se, quero. Miles Davis. Exato. Exato. Fala, Ninguém mais ouviu não. falar de jazz na minha vida. Porque no meu caso, eu tava cada vez mais distante da música, assim, a guitarra tava, era mais por causa da escola, da parte administrativa da escola, você vai se afastando total, assim. Então foi muito doloroso. Foi muito doloroso. Até que a gente lançou isso e claro que a gente comemorou, mas foi mais um alívio, de tipo, puta, vai embora. Inclusive, é uma sonoridade que a gente nem sabe se é essa mesmo que a gente quer, né? Acho que a gente tem entendido a gente muito mais do metal, mais de um vocal extremo e tal, do que aquela salada de coisas que aconteceram. Mas aquela salada Necessário. foi necessário. Necessário. Quem compôs? Quem canetou? Letra eu. Que eu gosto de falar. Eu não calo a boca, Tainá. Eu gosto de falar. Eu gosto de falar, tá? Sabe aquelas crianças que acordam e já começam, não, porque isso... E aí começa a emendar o assunto atrás do outro. É muito fofo. Uou! Meu Deus. Muito fofo. Mas é uma habilidade, ela tem uma habilidade de comunicação muito Eu forte. não calo a boca. E aí eu gosto de culpar meu signo, Sagitário. Ai, meu Deus, é meu signo. Eu, quando não tenho desculpa pra nada, falo, é coisa de canceriano. Eu adoro culpar E o se signo. xingar, eu choro também. Nem quero chorar, mas dou uma lagriminha aqui só pra entrar no Só pra não te contexto. xingarem. Só pra não me xingar. Muito bom, eu adoro usar. Arrasou. Mas foi isso, Quantas né? músicas? Ai, eu não sei. São Uma emendou 10? na 8. outra, é um disco de 8 horas. Isso, conceitual Pink Floyd. Pink Floyd. São Emerson, 8. Lake e Palmer. Emerson, Lake e Palmer, exato. São algumas. 8. Não, são 8, lembrei. Porque foi uma loucura, assim. Ele também... A maioria das músicas desse álbum são minhas, né? Porque começou com você, começou comigo, porque eu cheguei no momento que eu queria... Que eu até cheguei a lançar como Lumi, algumas coisas só eletrônicas, que eu fiz toda a produção e lancei no Spotify. Então, muitas músicas que a gente lançou juntos foram rearranjadas para a banda. E aí, algumas outras que são as 3 últimas, né? As 5 primeiras, Routine, é a parte musical sua, né? Routine. Que tem vários... É uma bagunça, uma Gente, salada. eles não sabem o disco. A gente aqui, ó, não tá sabe, negócio aqui, ó. desculpa. É que foi difícil. É que foi Da difícil. pauta. Foi muito ruim. Duas pessoas traumatizadas. Traumatizadas, Tainá. Eu tenho esse disco. Pois eu fui, Não, a gente tem o maior prazer de tocar ele, sem dúvida. Mas é que foi isso, foi colocar pra Catártico, fora foi. coisas muito ruins, assim. Então foi um processo de limpeza, assim, né? Tem que fazer um show lá no Souza Lima agora. Nossa, tem pra, tipo, com banho. Exorcizar pronto agora. foi. Nosso...
É, Hermeto Pascoal, que vocês querem? Todo esse riff de guitarra. Exato! Não, mas Mas a gente ficou bem, a gente ficou bem. Foi é. super importante, foi gostoso. Até porque a gente tá começando a definir cada vez mais um estilo dentro do que... Tá começando a voltar a ser mais consciente, menos Emocional. emocional. Assim, não que o emocional seja ruim, mas é bom ter um certo controle, assim, né? De você tá entendendo pra onde você quer ir. E ali a gente tava, assim, descontrolado. Até para entender, mas é importante isso também, né? Ter esse momento catártico ali, aí grava, registra, até para no futuro vocês revisitarem esse lugar, né? Porque quando eu falo que se tem alguma coisa que te transporta no tempo, é a música. Viagem no tempo existe desde a primeira nota musical tocada, né? Quer dizer, você Uhum. escuta um som, você lembra da tua Ah, sim. infância, lembra de um momento que você passou, sente um cheiro, enfim. Total. Mas é legal esse registro também, né? De, puta, eu vou gravar, isso aqui significa os últimos 10 anos, isso aqui significa momento pandêmico, que durou 10 anos também. Mas, assim, eu acho tão importante esses retratos de um período, né? Seja da vida do artista, seja um período histórico, né? Às vezes as coisas se sobrepõem. Mas eu acho incrível isso, eu acho que isso é memória, sabe? Exato. Que vai deixando, não só as individuais, mas num sentido maior, assim. E isso é muito mais orgânico, porque senão a gente começa a tudo pensar, né? Não, a gente tem que sentar aqui pra falar do nosso disco, que foi uma coisa assim muito gostosa de compor, a gente, né? Aí, puta, tudo tem que ficar envelopando pro Sim. mercado Higienizando, né? Tem que- E higieniza não, foi É. ruim, foi horrível, Foi né? Mas é uma horrível. delícia tocar isso hoje, porque, né, já passou e ajudou a passar, né? Isso que ajudou a passar. E eu acho que a arte é isso mesmo, né? Eu acho que é aí que tá as partes bonitas e belas, né? De não ser tão higienizado assim quanto a gente acha que tem que ser, quanto o Instagram gostaria que fosse, Sim. sabe? Se tivesse um filtro É, ali. é muito doido, né? Porque assim, a gente falando, tem tantas coisas que até ficaram guardadas no subconsciente, que agora falando com você. Foi um processo, Tainá, muito doido com muitas coisas, né? Porque a gente tem as 5 primeiras músicas que foram as que a gente mais criou juntos, assim, né? Tem uma parceria maior. E as 3 últimas foram praticamente todas gravadas, compostas e mixadas por mim, né? E essas 3 últimas... Principalmente essas 3 últimas músicas, assim, e a Fear, né? Que é uma das que a gente trabalhou juntos. No processo de fazer essas músicas, eu me entendi como uma pessoa que tinha depressão. É muito doido, né? Porque aí, tipo, minha terapeuta fala, você sempre teve depressão. Só que foi um processo tão doido, né? Tipo, que eu me entendi até, tipo, algumas partes minhas que não só música eu negava, né? Eu Aham. negava outras partes. Eu negava que eu tinha depressão, eu negava que tinha algumas coisas que eu precisava cuidar, tal. E esse processo de fazer esse álbum, ele também, com o término desse processo, eu entrei na terapia e melhorei. E aí agora, tipo, eu me senti melhor como pessoa, sabe? Foi um Entendi. processo de Transformador mesmo. transformador para nós dois, né? Foi Uhum. muito forte, foi um processo muito forte. Porque não foi só a questão musical que a gente transformou na nossa vida, né? Mas foi um processo, assim, de se entender como casal, Às vezes a gente fala mais sobre essas partes que envolvem do que sobre as músicas em si, né? Porque pra gente as músicas são foram meros acontecimentos de todos esses processos muito fortes, né? Então, foi muito forte, né? A gente se entendeu como casal, parou de brigar tanto. Foi muito doido. A gente terminou de gravar o álbum, né? A gente parou. A gente parou de brigar. Porque a gente resolveu várias questões que estavam pendentes ali. Acho que cada um com as suas mágoas, feridas e, enfim, coisas que estão dentro do armário, né? São sobre as coisas que estão dentro das nossas gavetas que a gente Sim. não acessa, né? Total. Mas aí alguém esbarra ali, a gaveta. Sai daqui! Olá, Fecha essa porta, eu te escondi né? dessa gavetinha Pra isso aí. agora. Mas também tem isso, né? Eu sou super adepta de terapia, acho que todo mundo deveria ter a possibilidade de fazer terapia. Eu acho importante, porque às vezes a gente tem que se cuidar pra cuidar da conta do outro que não faz terapia, né? Sim. Mas esses processos, eles são extremamente revolucionários, Ah, sim. né? Você tomar consciência das suas dores e das coisas que você precisa cuidar, essas feridas, eu acho extremamente revolucionário, assim, é um ato de amor com você mesmo, né?
A gente sabe que o mercado quer pessoas se arrastando, né? Quanto mais oprimidas e reprimidas, Exato. mais obedientes e tal. E a tomada de consciência também é dolorosa, né? Não é fácil, né? Você tomar conhecimento de quem você é e se apropriar daquilo, né? E tudo bem ter meu lado ruim, vou acolher isso, tudo bem ter sentimentos ruins, e vou acolher isso, porque a galera good vibes, ai não pode sentir isso, não pode sentir aquilo, aí você fica lá, tipo, o que eu faço aqui? O que eu faço Exato. isso, né? E pode, né? Super! Eu sou, o Gui me zoa que eu sou a good vibes das as fredas, do yoga, eu sou, né? Mas a nossa estética no palco, inclusive, é sobre violência. É sobre a gente pegar toda aquela violência que tá dentro da gente E organizar. e organizar. E mostrar para as pessoas que, tipo, tá tudo bem você ter né, você organizar a sua violência, você olhar pra ela, você entender e se resolver. Senão vira um monte de gente no quartel, Sim. no Fredo doida. Pujol, doida. Não, empregando violência contra o outro, né? Exato. Porque é isso, essa violência que é empregada contra o outro, na verdade, são as violências que estão dentro da gente, né? Sim. Não tem como dissociar essas duas coisas, né? As pessoas que aí pregam, muita gente que prega os bons costumes, tem um ódio dentro de si que não consegue dar conta, né? E aí é empregado contra o outro, contra os homoafetivos, contra, enfim, Exato. uma série de pessoas, né? Aí que estão passando pela vida. Exato. E a gente, fazendo jabá aqui, né, da Alemande. Oi, gente, a gente tem uma escola de música, pode? Por favor, claro, deve. Em São Paulo. Porque assim, vocês são músicos, mas trabalham com o quê? Com música. Com música. Olha só que Bem, loucura, Tainá. Você bem. não vai precisar dar um emprego pra gente. Olha só, eu já tava pedindo emprego aqui, vamos continuar nessa. A gente tem uma escola que chama Alemande, A-L-L-E-M-A-N-D. Nem sabia que sabia ela soletrar. Mas a gente acredita muito no processo terapêutico da música em diversas formas, né? E na escola a gente ensina música, então tem aula de todos os instrumentos e a gente também ensina música, eu ensino canto e tal. E esse processo terapêutico de ensinar, de você desenvolver o artista no aluno, mesmo que ele não queira ser artista, mesmo que seja só um hobby, você desenvolver isso nele, você se desenvolver como compositora, desenvolver a criação. É muito isso que você falou, são processos terapêuticos. Sim. E a gente entendeu a arte dentro de nós, o como que ela ajuda, transformou. E ela ajuda também nesse processo de terapia, né? Porque é um jeito... Tenho certeza, eu acho que tanto a arte quanto o esporte, não precisa ser um atleta de alto rendimento, você não precisa ser um artista em cima de um palco, mas esses processos eu acho que são realmente transformadores, assim, pode ser que você seja contador, técnico de TI, tem uma profissão separada, né, da parte artística, assim, dizendo. E aquilo pode te ajudar muito nos seus relacionamentos, no trabalho, com família, na sua relação com a vida, sabe? Porque você desenvolve um lado do cérebro Sim. que a gente não é muito estimulado a desenvolver, né? Porque tem aquela coisa, quando você é criança, ai, que bonitinho, cantando, dançando, desenhando, aí você cresce e fala, você vai ser o quê quando crescer? Exato. Daí põe a vida no plano cartesiano e Aham. você tem que ter uma formação, porque não é mais permitido você ser criativo, né? Exatamente. E não só criativo, como questionador, né? Porque a sim. arte, ela, desde da primeira aula ali, se o cara você não desenvolve seu aluno como questionador, a aula não se Não desenvolve, né? E é isso que a gente estava falando. Na sociedade não é interessante que tenham tantas pessoas questionadoras, assim, Sim. né? E a gente se sente muito revolucionário, assim, né? De ensinar música desse jeito que a gente acredita, né? De permitir que as pessoas questionem e compor. Uma coisa que a gente tem muito orgulho, né? De Muito. ter chegado nesse ponto, assim, desse exercício mesmo, né? Porque tudo isso são exercícios, né? Exercício não só da prática musical, mas exercícios de cidadania, exercícios Aham. de existir, né? Sim. Porque existir é um exercício diário, né? Sim. Ou você liga o piloto automático e foda-se, sua vida compensa ali, trabalhar, comer, cagar, pagar conta, e você vai viver assim até morrer. Ou você começa a questionar, é doloroso, mas vai fazer o quê? Sim. Né? Tem outras saídas? Talvez questionando dentro de uma arte, talvez seja um pouco mais bonito do que questionar isso, sei lá,
numa mina de carvão, Total. sabe assim? Total. Então, eu acho que esses processos, assim, façam aula de música, gente, ou de teatro, ou de dança. Qualquer Nossa, coisa. total. Ou de escrita terapêutica. Agora tem Exato. bastante grupo de escrita terapêutica, né? Acho que a gente está precisando desses momentos de reencontro, né? A gente tem uma com a aula lá gente. de banda, né? De prática de banda. Não é nada especial nossa, é uma aula comum, assim. A maioria das escolas de música tem. Mas essa aula a gente tenta conduzir de uma maneira muito crítica e criativa, e ela é um ambiente perfeito para isso, né? A gente percebe o adolescente entrando nessa aula de prática de banda, e ali ele é muito colocado em prova, né? Dele entender que se ele não estudar a música dele, se ele não fazer a parte dele, ele vai acabar prejudicando o entorno, né? Os outros É o trabalho em membros. time mesmo, né? O trabalho no coletivo. Mas esse time é tão legal porque ele é o time dentro da arte, né? Então tem assuntos ali que são subjetivos que você percebe os adolescentes muito incomodados, assim, não sabendo muito lidar com aquilo. E quando eles conseguem lidar, né? E coisas simples, assim, tipo, eu tô tocando guitarra, mas ele toca mais alto do que eu treinei tanto, só que ele tá tocando mais alto e eu queria aparecer. Então fala pra ele, sabe? E, pô, você pode abaixar sua guitarra pra gente tocar no mesmo volume? Isso é tão transformador, Sim, assim, sabe? sim. Do cara entender que a melodia da guitarra dele se casa com a melodia do baixo dela, se casa com a bateria que você tá E fazendo. olhar o outro, né? Porque o palco e a prática de banda tem um negócio de você olhar o outro no olho, perceber o outro e o outro te perceber, né? Que é uma coisa que eu acho que falta tá faltando nas relações Exato. pessoais, né? Porque a internet você vai lá, xinga, põe um avatar de um anime, mete o louco, Exato. desligou o computador, o mundo ficou ali, você não precisa ouvir nada, né? Exato. Você tá passando na rua, tá vendo várias situações, você fechou a janela do carro, foda-se, aquele problema não é seu. E também tem um processo de, Exatamente. quando eles entram no semestre, né? Todo mundo estranha um com o outro. E assim, desde adolescente até adulto, né? Ninguém se conhece, todo mundo fica com aquela vergonha. E passa aqueles primeiros meses estranhos, tal, a gente toca música. E aí quando vai ter o final do semestre, que vai ter aquela apresentação e você percebe que eles estão num ambiente hostil, né? Porque é um palco grande, com um público enorme, iluminação, os instrumentos altos. E você percebe que eles olham um pro outro e se fecham como uma banda. Você fala, cara, que Trabalho bonito, feito. que bonito. Comunidade, né? Porque é isso, é um cara um pouco mais velho, com um adolescente, um trocando coisa com o outro, porque às vezes o adolescente é mais relaxado, só que ele tem a experiência. E eles se fortalecem, assim, pra enfrentar o público e fazer o que eles têm que fazer ali. Você fala, meu, puta, que demais, assim, esse processo, né? Então isso virou uma das nossas missões muito fortes. E a banda, ela simboliza muito isso, porque uma coisa é você encontrar a gente ali dentro da sala de aula, dentro da escola, que a gente vai estar com uma roupa normal, que a gente vai estar com comportamentos mais comuns do dia a dia, né? E às vezes comportamentos um pouco mais sérios, porque você vai estar na recepção resolvendo uma coisa burocrática, ou você vai, né? No dia a dia ali. E aí você vai lá ver a gente no palco com uma maquiagem diferente, se entregando e tá tudo bem. É muito legal. A gente sentiu que a banda fez muito bem como reflexo pra escola, assim, no geral. Né, dos alunos olharem e verem que, putz, tá tudo bem, esse cara ser normal, vamos dizer assim, e também ser muito louco no palco, e a mesma pessoa... É a mesma pessoa, são momentos diferentes que pedem coisas diferentes, Exato. né? Isso não muda os valores dessa pessoa, né? Essa pessoa, ela tem esses valores em qualquer ambiente. Em qualquer ambiente. Isso é Isso é muito demais. bonito, isso é muito bonito. Não, e é educativo, né? Sim. É muito educativo, ainda mais para nova geração, aí essa galera que tá vindo aí. Eu acho importante ter esses pontos de referência, né? Muitas vezes os pais colocam os filhos em aulas, mais para cumprir uma jornada depois de aula, né? Mais para vamos dar atividades para as crianças para passarem menos tempo em casa, né? Eu já vi cursos assim que viram creche, né? Ainda mais pra Sim, pequenininho. total. Fazer o contraturno, né? Exato. E é legal quando eles se envolvem e há um estímulo, né? Lá não é só um lugar para as pessoas passarem o tempo até os pais irem buscar ou até o horário de voltar para casa, mas se entregarem a esses processos, né? Se entregarem a essas dinâmicas, né? Exato. Isso é bem legal. Porque a gente pega essas empresas de tecnologia, né? Eles ficam sempre nessa, né? Você tem que saber trabalhar em grupo, você tem que ter essas inteligências, essas não sei quantas inteligências. Meu, você vai desenvolver isso aonde, sabe? Não é no Instagram, né? Tipo, no Free Fire. Não, talvez seja no Free Fire. Não, pode até ser. Free Fire é melhor que Twitter, Nossa, Free Fire é melhor que Twitter, com Muito certeza. melhor. Com certeza. Não, porque o Twitter é tipo zona de guerra, né, meu? É zona de guerra. Então você fala, meu, as pessoas ficam exigindo algumas habilidades
né? Só que a gente vive esse mundo que a gente percebeu que não é tão dúbio assim, Aham. porque a gente elegeu um presidente que era um influencer, né? Sim, sim. Então a gente percebeu que a vida da internet também é vida real, mas a gente não desenvolve, a gente tá cada vez mais individualista, né? Individualista e cada vez mais parecido um com o outro, né? Apesar de ter toda essa liberdade, né? Pretende ser liberdade de consumo aí, que as pessoas enxergam como uma liberdade de expressão, que não é, né? Não é. Então, a gente tenta muito fazer isso, né, na escola, como professor, de, tipo, tentar desenvolver a comunidade ali, de... Uhum. Muito isso que você falou, né, de enxergar o outro, de sentir o cheiro. A gente estimula eles a se abraçarem. Eu tô dando uma aula de interpretação agora, que, tipo, a gente se abraça, a gente toca na Se mão do toca. outro, assim. Que importante. E pra você entender que o outro tem um cheiro, tem uma cor, tem uma textura, né? E que Tipo, machuca, né? Se machuca. você, né? O toque que você dá pode machucar, né? Que as Sim. pessoas perderam essa noção também, né? Total. Perderam essa noção. De que o outro, ele Assim, né, ele também de tem... carne e osso, sente, né? Sim. E é uma coisa, falando, é tão óbvio, Não é assim, muito né? óbvio. Você falou, É meu, muito óbvio, gente. que absurdo, né? A gente tá tendo que falar que 8 é 8, né? Porque a gente chegou num momento muito idade média, assim, né? Total. Cavernas, né? Cavernas. E junto com isso, né, o que o Gui tava falando de falar, gente, tá tudo bem, vocês podem usar umas roupas muito doidas, e serem pessoas muito legais, que eu acho que o metal dialoga muito com isso. A gente tem se descoberto muito no metal por conta disso, né? Porque muitas vezes você vê, tipo, o Derek do Sepultura, um cara gigantesco, dá uns Sim. gritão absurdo, Não, fofinho. um fofo, entendeu? Fofinho. Pessoa do bem demais, assim, né? Então acho que essas coisas a gente acha bem importantes, assim, na arte, né? E o que vocês estão escutando? Quero saber. Vocês vieram pra cá ouvindo o que no carro? Mentira! CBN, tananã! Esse é o Guilherme. É porque a gente para de escutar música, que a gente trabalha com isso tudo. Então, por isso a minha pergunta veio daí, né? O que vocês escutam nos momentos de folga? Porque chega um momento que o músico escuta a música trabalhando, né? Assim, Exato. Puta, esse riff de guitarra. Até que parece completamente diferente. uma coisa muito engraçada pra gente não funciona é aquele negócio que o Spotify faz de final de ano, sabe? Ah, tá. Como chama aquilo lá? Que a seleção das melhores É, músicas. o assim, nosso não funciona, porque, putz, vai aparecer Ivete Sangalo pra caralho, porque é trampo, entendeu? É você que a gente tem que tirar. Então, se eu tô Entendi. numa banda de baile, vai aparecer Pichote. Então não é o que eu adoro. Chora, Iron Maiden. Então esses nunca funcionam, esses reviews aí do Spotify pra gente. Eu sou muito ruim no Spotify ainda, assim, eu penso música, eu vou direto no YouTube, gente. É mesmo. Eu gosto de ver clipe. Vocês pensam em gravaram clipe? Ah, a Gravamos gente vários. Mas eu gosto muito. Quando eu tô em casa, eu abro o YouTubezão, lá, clipezão. Ah, MTV, né? Não, eu sou filhotinha, sou Sim, cadelinha de MTV, Cadelinha gente. gente, Não tem- cresci madrugada, ali, não tem como. Tem como, diz que MTV, não tem como. Mas vai, eu vou falar. A gente tem ouvido muito Ginger, Tainã. Verdade. Né? É. Ginger, que é uma banda de metal ucraniana, que é uma mina no vocal maravilhosa. E não sei o Gui, mas eu tenho ouvido muito Cripta também, que é uma banda de metal brasileira. Das antigas ali. Muito, viu? Não é 90? Não, elas são novinhas, mulher. Sério? E elas são, assim... Gente, Ai, recomendo. incríveis. Eu já ia Incríveis. buscar aqui. Acho que Banda Cripta é uma banda de baile de Jundiaí, gente. Você vai me corrigir se tiver... Depois eu vou mandar pra vocês. Calma, eu tenho a memória de uma Banda Cripta das antigas, mas tudo bem. Nossa, que legal, quero ver isso aí. É uma banda brasileira, são 4 minas e elas estão destruindo tudo. Nossa, tudo. Tudo. Elas estão em todos os festivais fora do Brasil, aqui no Brasil, tudo quanto é show que elas fazem lota. Turnê pelo Brasil, todos os lugares cheios, né? Cara, e banda de metal brasileira tem mais projeção fora daqui do que aqui, né? Acho que por conta de, sei lá, de bandas como Sepultura, Ah, sim. né? Mesmo Angra, que fez mais sucesso lá fora, Ratos tem sempre turnê fora do BR, né? Eles são bem recebidos, assim, né? A gente tem um Bandas de problema metal. muito forte aqui de estrutura pra tocar música própria, né? Então, Sim. pubs ou bares que consigam se sustentar com essa ideia de ter espaço para música própria,
São poucos, né? Até a gente ficou super feliz de ter tocado no La Iglesia, que é um pub lá em São Paulo. Do João, do Sim, Ratos, né? exato. Baixaria. Que é um lugar que, assim, que consegue se sustentar trabalhando em nicho. Isso é muito importante. Sim. Então, é um lugar que rola... É um bar de metal, que tem um espaço ali para quê? Umas 200... Eu não sou horrível para isso, mas 200, 250 pessoas. Todo mundo em pé, porque a ideia do negócio... Tem um barzinho lá atrás, a ideia do negócio é ter um bom palco e um bom som. Então, é um lugar para isso. Então, sei lá, quinta, sexta, sábado, domingo, a programação é metal. Normalmente, Fica ali perto do Bexiga, não próprio. fica? Ali perto da 23? Uma travessa da Teodoro. Não é longe, mas é mais perto da Teodoro Sampaio Zona ali. Oeste. Tá. Mas não é longe. Nossa, será que eu achei que fosse outro lugar? Porque ali no Bexiga é cheio de barzinho. Mas são barzinhos daqueles clássicos dos covers, É. né? Então, Mas assim, é o perfil de bar, né? Porque o dono do bar, na verdade, ele quer vender cerveja. Ah, Vamos sim, combinar que sim, ele o precisa- o business do bar é bebida. então, Sim. por isso que eu tô falando, porque precisa de lugares que tenham essa estrutura, inclusive financeira, né? Sim. Que o bar seja programado para pagar as suas contas no final do mês e se sustentar ali com uma estrutura dentro dessa pela questão do materialismo mesmo, né? Sim. De atender uma demanda. Então a gente tem essa demanda pouco atendida aqui no Brasil, no geral. E assim, depois da pandemia, assim, com a reabertura das casas, sim. poucas coisas sobraram, né? Exato, piorou Poucas muito. coisas sobraram, assim, de palcos para artistas autorais, né? Eu aqui tem o Vila Pizza, que eu bato palma pro Sim. Rafa, porque ele e o irmão dele conseguiram manter ali durante a pandemia, e assim, tem o dia de banda autoral. E é isso, é inegociável, né? Uhum. Esse palco de banda autoral, e eu acho que faz falta aqui na cidade, por exemplo, né? Que a gente tem Sim. outros bares ali, mas para bandas covers, e eu acho super ok, tá tudo bem banda cover, Tá acho tudo bem, tá ótimo, tudo bem. né? Eu não vou num show do Guns ou do U2, e se tiver uma banda que toca os sons que eu gosto, é tudo bem ali, vou tomar minha cerveja, beleza. Mas eu acho mais que necessário e salutar a gente ter esses espaços para bandas autorais, até para formação de público. Exato, pela questão material mesmo, pela questão de precisar ter isso para formar público e esse público começar a consumir mais ainda, porque essa roda precisa girar, né? Sim. E ela trava com a gente aqui no Brasil, né? Ela dá uma travada muito forte. E isso é uma coisa muito comum. Você vê a banda, sei lá, o Angra foi fazer uma turnê mundial. Você vai ver as datas, você vai ver as casas, a maioria são casas muito pequenas. Sim. São casas no estilo do La Iglesia, assim, 200 pessoas, sabe? São coisas muito pequenininhas. E aqui a gente tem poucos lugares para fazer isso. Então a gente vai fazer até fazer uma turnezinha, assim, Brasil já é um pouco complicado, a gente fica um pouco dependendo do Sesc, fica dependendo de muitas manobras, assim, porque não tem essa linha. Sim. E também você depender da iniciativa privada, porque assim, não é que a gente tá criticando, porque os caras que têm um bar, é caro pra eles, equipamento de som é caro. Sim. No Rafa do Vila Pizza Bar, a gente tocou lá, é maravilhoso, assim, realmente é impressionante o quanto que eles trampam pra deixar... receber bem a banda, Pra receber né? bem Total. a banda. Porque tem isso, e... mesma coisa do Iglesias também, é cuidar do som, é cuidar do artista. Exato. Porque às vezes você traz um Exato. puta artista, você tem um PA ruim para um caralho ali, É, é então. uma experiência horrível pra quem tá ali. Sim. E aí o cara vai preferir uma música ambiente que não atrapalha a conversa dele na hora de tomar cerveja. Exato, porque aí Exato. a galera que vai na igreja sabe que na hora do show não vai dar pra conversar, porque o Sim. som Mas é um som de qualidade. é um som de Sim. qualidade e o lugar é pra isso. Esse é o rolê, entendeu? Puta, isso faz falta, assim. Então a gente ficou muito feliz de tocar nesses lugares, assim, justamente porque eles simbolizam uma tentativa da Sim. gente voltar a ter. Voltar não, né? Ter esses lugares aqui. Porque o Baixo Augusta tinha muito esse perfil, né? Tinha, acho que o Astronetes, tinha algumas casas ali no Baixo Augusta que recebia as bandas autorais, né? Várias Nossa, casas. saudades Astronetes. Astronet é sua balada preferida, né? Era minha balada preferida. Nossa, foi muito né? lá ver banda. Foi muito. E eles fecharam... faz uns 4, 5 anos, né? Que eles fecharam. Porque é muito caro. É. Muito caro você... Não, e ali a especulação imobiliária bombou, né, minha Bombou amiga? demais. De 29 metros quadrados, 1,5 milhão de reais. Exato. Só porque é legal, só porque é cult, né? Puta, Augusta foi isso mesmo. E isso é uma coisa que a gente critica, né? Porque quando a gente era mais novo, a gente sofria bullying por andar a camiseta do Led Zeppelin. Aí, de repente, a gente cresceu
E todo mundo virou alternas. Tá na rede. Menina, Sim. como as pessoas que têm dinheiro 1,5 milhão pra comprar um flat No de Baixo 30 metros, no Baixo Augusta. Augusta. É culpa do Faria Limers lá, né? Pior que é. A gente Trabalhar no foi centro expulso. econômico É. de São Paulo. Agora tem um monte de sapatênis ali. Exato. Tirar o sapato da... Sai daqui, traz a arte de volta. A gente Exato. foi expulso, né, desses lugares alternativos, né? Nossa, chega no bar do Baiano, só os caras, por favor, por gentileza, eu poderia limpar a privada para eu mijar? Né? Exato, Bar do exato. Baiano, meu filho, para com isso! Nossa, total. É muito doido, né? Tudo virou de quem pode pagar, né? Cada Sim, vez mais, Mas a assim. vida é isso, né? É. A vida virou para quem pode pagar. Sim. E não tá barato, né? Vamos combinar. Não, então às vezes a gente E fica... a arte virou de quem pode pagar. O último Claro. carnaval, basicamente, foi privatizado. Total. Né? Não pôde ter carnaval de rua e só os clubes Exato. puderam ter carnaval. Ah, é verdade. É Várias verdade. críticas sociais ao carnaval, que é a voz do povo, tá Exato. entendendo? Aí quem era rico tinha R$500 pra pagar nos carnaval famoso aí, É. não existia Covid, Não, né? não tinha Covid, só Não tinha tem Covid pra Covid. bloco de rua. Exato. E pra casas e pra shows, assim, menores. É. Né? Mas as casas grandes estavam lá fazendo seus shows. Seus Sim, shows é um ingresso muito bem pago, né? Sim. É, mas assim, a gente passa super pano pros donos de bar e tal, assim, porque às vezes eu fico pensando se não tem que ter uma iniciativa do Estado, porque eu acho que a gente vai quebrar esse looping se vier o Estado e falar assim, olha, eu te ajudo, sei lá, bar, ou vamos abrir espaços. Sim. Porque, meu, quem Uma lei de fomento para bares, né? Um É, desconto que fiscal. Ó, se tem de autoral, você tem um desconto no IPTU. Que foco e cultura. É que nem a gente com uma escola de música, a gente não tem nenhum apoio. Pô, é triste isso, sabe? Tem que ser uma coisa que já é muito doloroso por si só, né? Eu acho que precisa do Estado um pouco Sim. apoiando isso. Não, eu trabalho com leis de fomento à cultura há 20 anos e eu sei Que o legal. quanto é importante isso para o artista, para a cadeia produtiva, até para as empresas entenderem o seu papel na sociedade, Sim. né? De mediação ali com o lugar que ela está instalada, de promover atividades culturais no lugar que ela está instalada como uma contrapartida para a comunidade que está ali ou para quem trabalha ali, né? Então eu sou super a favor. Claro, tem minhas críticas, as leis de fomento, elas precisam ser atualizadas, a famosa e famigerada Rouanet, o PROAC-CMS, enfim, a gente está sempre nas lutas por melhorias e democratização para que todos os artistas tenham acesso, né? Porque não é o acesso à lei, é acesso à empresa que repassa o dinheiro. Exato. Porque acesso à lei, todo mundo tem acesso à É. lei, gente. Exato. Mas vai sentar lá na Ambev, viu? Quem senta na mesa lá? Exato. Então, Essa é a minha questão. crítica Exato. é a privatização do recurso público. Exato. Essa é a minha crítica social. Perfeito. Mas eu acho que sim, é importante que os artistas, junto com as casas de shows, as casas noturnas, as casas de entretenimento, lutem para que seja viável a existência de ambas, né? Sim. Num lugar Exato. de mediação de cultura ali. Porque se você deixar o capitalismo dominar isso e ele ditar, ele Que é vai... o que acontece? O que Exato. acontece? Oh my God! She's so crazy! I love her! Ela é uma enciclopédia de memes. Ela tem um pra cada momento. É muito bom, você é muito... Obrigada. Nossa, mandou bem. Esqueci o que eu ia falar. Desculpa. Mediação, fomento, Ah, casas noturnas e artistas, Porque eu tô- capitalismo. Obrigado. capitalismo. Se o capitalismo dominar, assim como ele domina, as casas elas precisam decidir pelo sustento delas Sim. e pelo lucro, né? Porque se for uma empresa capitalista, ela, né, dentro do pressuposto, ela tem que ter esse lucro no final do mês. E o cara, ele vai sempre ir pelo mais seguro e sempre pelo mais óbvio, que é o que mais dá dinheiro. Então, você dá um espaço para alguém que quer trabalhar a música própria, quer colocar arte, que quer fazer uma crítica, não dá dinheiro, não dá Sim. um capital assim que vai fazer um cara ir lá todo dia fazer porque é um puta trampo ter uma casa de show, né? Nossa, é puta trampo. Então, assim, como você vai motivar a ter alguém, um empreendedor, um empresário, alguém que faça isso, se ele não tem nenhuma... Ele não vai conseguir tirar nada disso, vai ser muito doloroso para ele. A ideologia, a gente luta por ela, né? A gente tem os nossos valores, mas, meu, o boleto, ele é muito forte, Sim, sabe? sim. No final do mês é muito boleto. Então, às vezes, você não aguenta, né? Não, e assim, boletos não pagam inviabilizam sua existência, né? E aí não deixa você existir. Então, o cara vai falar, não, então deixa quieto, tira esse palco, coloca um monte de cadeira, põe voz e violão,
foi Que é mais barato pagar cachê, né? Sim. Fazer não voz de precisa- violão. Então não precisa acabou, pagar sabe? banda. Você começa. Então, essas estruturas, que não são estruturas que se casam com a ditadura capitalista, elas deixam de existir, porque não dá. Mas vamos mudar essa porra aí. Vamos. A pessoa aqui é Inclusive, uma- Tainá, movimento obrigada aqui, né? revolucionário. Obrigada pelo espaço. Mandei um e-mail pra guerrilha@lumiprismo.com. Da onde vem o nome? Lumi? Mulher, loucura. É, Não meu- é de Luma. Não? Não, todo mundo acha. Da onde? Me conta. Onde? Era a primeira pergunta que eu devia ter feito, eu não fiz até agora, porque a gente tava o quê? Armando a luta, entendeu? Isso, guerrilha@francamente. .lumiprismo.com.br Lume vem de uma personagem. Foi um momento também muito especial nessa trajetória que a gente estava contando aí de nos descobrirmos como artistas, né? E eu fui assistir, então numa época a gente estava indo muito no teatro municipal, que eu estava estudando no Municipal Lírico também, inclusive com a minha professora Edna, eu te amo, você é perfeita, que era uma super professora de canto lírico, super cantora, que me incentivou a ser roqueira, olha só. Que linda. Que ela, Ela é foda. ela enxergava isso em mim, assim, né? E a gente tava indo muito no Teatro Municipal. Aí a gente assistiu uma ópera que foi inteiramente escrita por uma mulher, pela Ellen Hyde, e as protagonistas eram todas mulheres e abordaram alguns temas que eu já tinha passado na minha vida, assim. E a personagem principal chamava Lumi, que é muito parecido com Luma, e ela tem uma história muito próxima à minha. E a personagem, a filha desse personagem principal chamava Bibi, né? E minha irmã é Bia. Eu sempre chamei ela de Bibi, assim. E o nome da ópera é Prism. Que, tipo, prisma que, mano. Ah, aqui eu vi. Exato! 50 anos de Dark Dark Side. Side. Gente, uma coisa linda. Eu fiquei assim, Tainá, tipo, meu Deus. É pra mim, É um pra sinal. mim, é um sinal. Obrigado, Sagitário. Exato. Obrigado, Senseia. Obrigado, era de Aquário. Obrigado! E foi, acho que, o meu primeiro start, assim, né? Que depois que eu vi essa ópera, você vê como é importante a representatividade, né? Sim. Eu falei, cara, é uma compositora, tal, não sei o quê. E a ópera era toda loucona, assim, toda cheia de coisa eletrônica e tal. E aí eu saí de lá e falei, não, decidi meu nome artístico é Lumi. E eu acho que eu vou conseguir ser uma artista se eu tiver um alter ego. E aí foi assim que eu decidi o meu nome e lancei minhas primeiras coisas como Lumi no Spotify. Aí Prismo. O Prismo, a gente tem um lado muito nerd, forte, assim, né? E o Prismo, na verdade, vem de tudo, né? Vem do Dark Side, vem do Gilmour, que é uma influência musical muito forte. Me ajudou muito nesse processo. Prefiro Roger Waters. Eu não sei me decidir. Que eu amo o Roger Waters. Não, o Não, é eu também. foda, guitarrista. Não, eu gosto dos dois, mas o Roger É que os Waters dois é são incrível. perfeitos, Mas o são Roger Waters, ele é perfeitos. mais tosco e mais perfeito pra mim. O Gilmour é muito Nossa, o certinho. show dele, né? Você foi? Chorei horrores. Nossa. Chorei horrores. Mas depois que ele começou a falar de política, eu fiquei um pouco chateada. Porque você não imaginou, né? Que... Nunca imaginei que Pink Floyd fosse começar a falar de política. Absurdo, né? Absurdo, gente. Absurdo. Eles mudaram muito. Mudaram muito, gente. Essa divisão política, nada a ver. Igual a gente Against Machine. Que isso? Falar de política? Não é? por favor. É porque é que tá na moda, eles É, querem é aproveitar. modinha. Quer Muito mitar. modinha. Quer mitar. isso. Mitar. Quer mitar. Então, por isso que o Roger Waters fica querendo mitar e eu não gosto tanto. Tô zoando. Tem todas essas influências. E também, assim, tem essa questão da ópera e tal, e o Prismo, ele é um personagem de um desenho chamado Hora de Aventura. Sabe, do Jake e do Finn? Hora de Aventura? Amor, acho que... não. Não, é muito bom. Mas eu não sei assista. qual que eu parei. Não, eu tava assistindo o Irmão do Jorel há pouco tempo Ai, atrás. que é maravilhoso. Assim, que eu amo. Acho que foi. E eu fiquei muito tempo com a cadelinha de Simpsons também, que eu tenho uma coleção. Assim, agora eu tô meio afastada. E é isso, é um personagem desse daí que tem algumas questões que a gente tava assistindo na época. Era tudo casou Hora assim. da Aventura, anota se não, eu vou procurar esse desenho Nossa, animado, vamos ver. De repente. Eu vou te mandar uns episódios específicos, assim. Tá. Tem crítica social poderosa também lá. Tem. É ótimo. Gosto. É. E é isso, é um personagem de lá e aí tava tudo nesse bolo, assim. E achou? É. Lume, Prismo. Arroba de vocês. Eu amo, é minha parte preferida. Aquelas, né? Eu nem gosto de cantar, eu só Eu gosto gosto de de me estar na vestir. internet e Gosto- colocar umas roupas bonitas. Exato. O que aconteceu? Eu não entendi a piada. Das roupas, nossa.
Acho que ela não falou das roupas. Eu falei o arroba. Mas, Eu já queria falar do meu figurino. É que ela queria tanto falar sobre isso. Engajei a pauta. Obrigada, Então, Tainá. por favor. Você pensa no roupas look são pra lindas. entrar no palco? Penso. Eu queria tanto falar sobre Obrigada, isso que eu Tainá. escutei. Desculpa. Eu inventei na minha mente. Eu gosto muito de me Fala vestir. como é Fala, bonito fala, suas fala. roupas. Minhas roupas são lindas. Que bonita a sua roupa. Que com a bonito, voz que do Chaves. roupinha muito sua louca. roupa. Que roupinha. Ela é Vai toda sociosa. remendada. Obrigada, Tainá. Não, Você me acolheu. Você pensa... Me conta do look. Penso. Eu costuro. Sério agora, ó. Você Sério, costura? eu costuro, mulher. Tem algumas que eu faço. Tem algumas roupas que eu faço. E é só assim, ao lado sádico, né? Sadomasoquista, assim. Controladores do mundo / cyberpunks, né? Gosto. Que é tentar lidar com a nossa violência, né? Aí muito vinil, muito Matrix envolvido. Você costura pra fora, né? Aquela já vai encomendar umas roupas já. Olha, dependendo, a gente faz sim. Você manda um WhatsApp, a gente pode estar combinando, sim. Eu tenho uns espartilhos de couro que sai só essa parte aqui, o negócio cheio. Mas assim, eu preciso me comportar na hora de usar essas roupas, né? Porque às vezes a gente tá no lugar errado, com a roupa certa no lugar errado. Sim. Então tem que dar um cuidado, assim, né? Já me ofereceram dinheiro, não, mentira. Tomar cuidado na hora de colocar umas roupas, pagar um peitinho assim, gravando, sabe? Básico, Tranquilo. Mas o nosso arroba, que era a pergunta original. Não, mas aí, viu, vocês fizeram capa do disco? Sim. Vocês não lançaram um disco físico, lançaram nas Não. plataformas. Isso. Tá. Tem uma estética, uma capa, um desenho? Sim, uma a gente o nosso mundo é distópico, né? Lumiprisma é distopia, assim. Aí tem a capa do álbum, que são vários robôs, assim, né? Como se fossem fotos 3x4 do futuro. E as capas dos singles que a gente lançou, antes de lançar o álbum, foram todos feitos pelo nosso amigo Benson, né? Que também a gente contou umas historinhas pra ele e ele ilustrou ali em cima dessas histórias distópicas, que não são tão distópicas assim, né? Então, tá tudo lá no Spotify. A gente tem vontade muito de lançar fita cassete. Muita vontade. É esse? Não, é esse. É esse. É esse, é. Acho que os dois, Os dois. A gente tem muita ouvir. vontade. E foi ele, né? Ele que fez. Foi bem. É porque a gente foi lançando uma música por vez. A gente não lançou o álbum fechado. A gente Não, lançou depois a gente lançou. depois de ter Lançou lançado todos os singles. singles, aí fechou o álbum. E aí cada single tinha uma arte. Né? É legal isso, né? Porque daí cada single conta uma história Exato. Uhum. que pode ser individual, pode estar relacionada com outra música, Sim. né? Por isso que eu sempre pergunto das estéticas do disco, assim. Tem uma entrevista que a menina, eu perguntei pra ela, tava falando da música, eu falei, que cor que tem essa música? Ela parou pra pensar. Ela ficou em choque com a pergunta. Ela falou, não, mas eu acho que é verde, menta. Aleatória a pergunta. Que cor que tem essa música? Mas faz total sentido. Porque pra gente é preto vinil, né? Tipo, preto brilhante, Sim, assim, até né? porque os Matrix. personagens são violentos, são ditadores. Né? E nossos personagens, a Lumi e o Prisma, eles são ditadores, assim, somos ditadores, tipo, bem parecido com The Wall, né? Do Roger Waters ali. E os meninos que tocam com a gente, os músicos que tocam com a gente, são os nossos capachos ali, né? Tipo, eles usam roupas São uniformes, São né? uniformes, eles usam uniformes. Tipo, tem um clipe do Marilyn Manson que tem mais essa estética, assim, Sim. que ele tá bem alto também, meio ditador, e a galera Sim. da banda mais, assim, siga o que eu faço. Sim. Total. Tem uma onda dessa. Sim. É isso. Muito bem, agora dá uma arroba. Arroba! Arroba, não sua roupa. A minha roupa. Tá minha roupa. Estamos todas as plataformas, né? Temos clips, temos Spotify, temos até TikTok, veja bem, tem 2 Olha. vídeos, mas temos. Dancinhas, queremos dança. Você fala TikTok, imediatamente já vem dancinha na cabeça, Não, né? Tainá. Serve pra tanta coisa o TikTok, gente, não só pra dancinha. Não só pra dancinha. Eu acho deixar que, claro. E ainda não, né? A gente ainda não deu dancinha, meu Deus. Mas estamos como @LUMEE Prismo em tudo. YouTube. Lume, né, com E. Isso, 2 Es. 2 Es. LUME Prismo. Prismo. Tudo junto.
Aí tá no Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Acho que é isso, né? Os clipes no YouTube. Os clipes no YouTube. E na Rádio Difusora Jundiaí, gente. Ai, meu Deus! Obrigada. Obrigada, Bem-vindo. Rafa! Adorei Valeu, demais Rick! mesmo. Valeu, Marã! Passaram uma tarde gostosa aqui, Rick. Obrigado por mais essa, assim, ter a oportunidade de conversar com eles, de trazer aqui. Foi a primeira de muitas, já vou Amém. avisando, tá? certeza. Voltem, portas Com abertas certeza. aqui. A guerrilha é feita no dia a dia, né? Exato, Vamos lá. exato. Dê a ordem, camarada Tainã. Muito bom, galera. Seguinte, eu vou ficando por aqui, vou deixar linkado todos os contatos da banda para vocês conhecerem o trabalho deles. Acompanho francamente pelas redes sociais, todas as plataformas de áudio, todas as plataformas de vídeo, até aquelas que ninguém usa, tamo lá também, porque a gente vai ocupando todos os espaços, combinado? Obrigado pela companhia, eu vou ficando por aqui, fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.